Oi, pessoal, tudo bom? Como vocês estão? Mais um Voando com Baleias no Ar, toda quinta-feira no Spotify e no YouTube, em áudio e também em vídeo. Tudo certo por aí? Espero que sim. E, gente, é o seguinte, estou um pouco obcecado por Demon Slayer. Inclusive, já fiz um conteúdo falando sobre isso lá no meu perfil profissional. Se você não conhece, me siga também, @RafaelNipper. Lá eu falo sobre marketing, comunicação, branding, etc. De um jeito bem gostosinho, bem diferente, bem maluquinho. Ai, ele é tão maluquinho. Ai, sou tão maluquinho. Ai, sou tão maluquinho, tão diferentinho. Enfim, pra quê, né? Enfim, então eu tô um pouquinho obcecado por Demon Slayer e lembrei desse meu lado otaku que nunca deixou de existir, mas estava ali um pouquinho adormecido, estava um pouquinho cansado, né, soterrado pela vida adulta e toda a desgraça que é ser adulto. Mas estou assistindo Demon Slayer, estou na terceira temporada. Aliás, comecei a quarta temporada, estou com eles ligado aqui, inclusive. Não, mentira, menino. Nossa, tô doido, tô no quinto episódio da quarta temporada. Se eu não me engano, tem mais uma temporada aí para terminar além dessa. E depois tem os filmes para assistir, que tô super ansioso para assistir. Inclusive, repetindo o que eu já falei no meu conteúdo lá no perfil profissional, se você não assistiu Demon Slayer, assista, porque é muito bom. Eu mesmo me perguntei por que eu demorei tanto para voltar a assistir, porque eu tinha começado e parei no meio do caminho, mas agora estamos firmes e fortes. Mas eu tava pensando muito sobre como os animes, os mangás, enfim, as coisas que vêm do Oriente têm uma proposta muito diferente do que a gente vê por aqui. E esse episódio vem, né, de estar assistindo Demon Slayer, então inspirado por estar assistindo Demon Slayer, mas também de um quadrinho que eu vi, um meme que eu vi esses dias, que é tipo relacionado a Pokémon, que é a mãe comemorando o aniversário do protagonista, falando assim: ah, você tem 10 anos. Aí ela pega e chuta a criança pra fora e fala: foda-se, vai lá conquistar o mundo e fazer as coisas e ser um treinador Pokémon. Para quem não sabe, quando você completa 10 anos no universo de Pokémon, você sai basicamente para desbravar o mundo, brigar com os bichos que podem te matar, destruir o planeta, e sua mãe tá super ok com isso. Ela super te incentiva a viver esse sonho. E aí eu fiquei pensando que não é só em Pokémon que a gente tem as crianças asiáticas, né, orientais no caso, com esse protagonismo e com esse nível de independência. Ó, só se a gente for parar para pensar. Pokémon, Digimon tem protagonistas também que salvam o mundo ali com seus 12, 13 anos. Sakura Card Captors, Inuyasha, enfim, se a gente for pensar em todos os animes que existem, basicamente, eles trazem as crianças e adolescentes ali no máximo com um nível de independência e protagonismo muito grande. Ok, que a gente está falando de fantasia e etc. Mas mesmo aqueles que retratam o cotidiano, a vida real, assim, da rotina mesmo daqueles países, trazem essas crianças, esses adolescentes com muita, muita independência. E aí eu fiquei pensando que é muito diferente de como a gente tem as crianças retratadas nas nossas produções brasileiras, por exemplo. Quando a gente vê uma criança brasileira fazendo tudo sozinha, sendo independente, indo à padaria, enfim, comprando coisas sozinha, indo ao supermercado, normalmente isso está em dois lugares, pelo menos que eu tenha identificado. Ou é algo muito fantasioso, muito distante da realidade, ou é algo muito triste, do abandono. Então, a criança é independente no Brasil porque ela foi abandonada e negligenciada pelos pais. E no Japão, os países do Oriente no geral, isso não é necessariamente verdade. Nessas narrativas, nesses desenhos, nessas histórias que a gente vê, a independência das crianças não é um sinal de que os pais estão um pouco se fudendo para o que está acontecendo com elas, mas que faz parte do crescimento delas. Ok, que a gente bate em vários pontos aí, como questão de segurança, principalmente, porque as crianças podem ter acesso a essa liberdade, a essa independência nesses países, porque eles são muito mais seguros do que aqui, mas é muito interessante ver como o que é tão normal nessas narrativas
desenhos dessas produções japonesas, por exemplo, é pouco visto na nossa história, no nosso Brasil. A gente está sempre amparado, né, por um adulto. A criança, quando ela aparece em alguma produção, ela está sempre amparada por um adulto, ela está sempre junto de um adulto. E aí, quando ela sai sozinha, vira uma grande aventura. Né? Então, nossa, a criança de 10 anos está sozinha na rua em São Paulo, por exemplo. Meu Deus, o que vai acontecer com ela? E nessas produções a gente vê isso hipernormalizado, né? Seja nas produções de fantasia ou nas produções que mostram a rotina naqueles países. Então é muito legal, eu fiquei muito nessa pira de ficar pensando sobre isso, falar, caramba, como é diferente, né? O retratar da cultura, né? Como é diferente a vivência que a gente tem de liberdade e de independência quando a gente é criança aqui no Brasil, comparada com outros lugares, e como isso é retratado e, consequentemente, como isso é construído na nossa cabeça. A gente aqui pensa que é inadmissível uma criança de 10 anos sair sozinha na rua, fazer coisas que um adulto faria, quando lá isso não só é super normal, como incentivado também. Para a gente não ficar só na conversa do campo de anime e mangá, eu lembro, e eu queria muito lembrar o nome, vou até pesquisar aqui, ver se eu acho, reality crianças japonesas, vamos ver se eu acho, Netflix. Achei. Tem um reality show que ficou muito famoso na Netflix, que eu estava lembrando dele esses tempos atrás, que é o Crescidinhos, que é um reality show que mostra crianças japonesas fazendo coisas normais do dia a dia. Então ele coloca as crianças para viverem algumas situações, lógico, nada de risco, para ver como elas reagem. E elas têm uma lógica, elas têm uma solução de problemas na cabeça delas, pelo fato delas conviverem com essa independência e com essa segurança desde muito pequenas, que a gente, por exemplo, não vê aqui, né? Como eu falei para vocês, aqui a independência, esse traço do ser adulto, que é a independência, está muito vinculado a ter que adotar esse papel pela ausência de um adulto, de um responsável. E lá isso está incorporado como uma característica do ser criança também. Tipo, você é criança, mas você pode fazer coisas que estão dentro do seu alcance de criança. Né? Você pode ir até a padaria, você pode ir sozinho até a escola, você pode ir comprar uma coisa no supermercado sozinho e voltar. E aqui não. Aqui a gente tem muito mais proteção, parece, muito mais cuidado com as crianças, e isso está muito retratado no nosso entretenimento, né? Nas nossas produções. Vários e vários e vários arcos de novelas, séries, desenhos animados, enfim, são baseados exatamente no desaparecimento de crianças, no fato delas estarem na rua sozinhas. E isso, nessas outras produções, parece que não aparece tanto, parece que não é tão presente, porque o estar sozinho na rua com essas crianças que são criadas e têm essa independência é algo normal e normalizado, então não tem uma grande aventura em torno disso. Eu não sei se eu estou muito pirado, mas eu fiquei muito, muito, muito pensando nisso e eu ainda estou pensando muito nisso. Então eu deixo aqui como sugestão para vocês não só revisitarem as produções japonesas, animes, principalmente ali nos anos 90, que foram as que eu mais lembrei, então Pokémon, Digimon, Sakura Card Captors, como eu falei, Inuyasha, Yu Yu Hakusho, enfim, visitar essas produções, como assistir esse reality show também da Netflix, Crescidinhos se chama, para vocês entenderem exatamente do que eu estou falando. É muita viagem? Me deixa aqui nos comentários, deixa mensagens falando o que vocês acham disso, para eu saber se eu não estou muito doido. Eu acho que sim, mas basicamente é isso. Gente, esse foi o episódio dessa semana, espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam, tem Voando com Baleias toda quinta-feira no YouTube e no Spotify. No Spotify sempre 6 horas da manhã e no YouTube ao meio-dia. Além disso, tem os cortes do Voando com Baleias
sempre que possível nas redes sociais, no TikTok, no Instagram e em formato de shorts no YouTube também, beleza? É isso por enquanto, fiquem bem, espero que vocês tenham gostado e a gente se vê no próximo episódio. Um abraço, até lá, tchau, tchau, falou!